Bora. Esse tema eu já conversei com algumas pessoas hoje. Foi numa dessas conversas que surgiu a ideia do tema. E, desculpa. E o tema hoje é. Eu tinha pensado em ser para os devs, mas eu acho que ele se Sim. aplica para muitas pessoas, né? Então, a ideia do Para tema é demanda em pense. geral, né? Exato. Pense fora da caixa, né? Tem muitas pessoas que, quando se deparam com um problema, elas acabam se fechando por problema, né? Não olhando o problema como um todo. Sim. E é isso que eu queria. O primeiro tópico seria justamente esse: né? Identificar um problema. Né? Deixa eu tomar aqui. É. Quando você diz identificar um problema, acho que você não está querendo dizer só problema, né? É tipo, por exemplo, uma solução. Você está desenvolvendo uma solução. É, quando, Chega num ponto em que. quando eu digo problema, né, pode ser um bug, pode ser uma nova feature, pode ser um Aham, desenvolvimento que você vai fazer, pode ser um relatório complexo que você vai fazer, pode ser a sim. criação de um objeto complexo, pode ser um workflow complexo, pode ser é um problema que você tem que resolver, né? No Sim. final do Um dia, obstáculo. isso, no final do dia a gente está sempre resolvendo problemas, né? É isso aí. Não olhando para a palavra problema, mas o problema como sendo algo que você vai solucionar, né? Uhum. E o primeiro ponto aqui é identificar o problema. Quando eu digo identificar o problema, é olhar para a solução como um todo, né? Seu chefe vira e fala, olha, eu preciso fazer X, Y, Z, né? É muito comum as pessoas já olharem para aquilo e falar, não vai dar certo, vai ser É, complicado fazer isso daí e tudo mais, né? sim. O segundo ponto que eu quero dizer é não se assuste com o tamanho do problema sem antes ter entendido ele. Eu acho que isso é muito comum acontecer, a gente olhar para o desafio, né, vamos dizer assim, e já se assustar falando, Uhum. isso aí vai ser muito complexo e tudo mais, sendo que É, você não, de fato não parou para fazer uma análise, não parou para olhar, né? É óbvio que quanto maior é o seu skill, né, quanto mais sênior, vamos dizer assim, você está, mais fácil é para você olhar para um problema e saber identificar o tamanho dele, né? E isso sim. são lições passadas, óbvio. Quanto mais problemas você resolver desse tipo, mais fácil fica para você identificar, né? Sim, com certeza. E, e a primeira dica que eu dou para esse ponto, né, é quebrar o problema em pequenas partes, porque isso vai fazer com que um problemão vire um probleminha, né? É. Então, vamos tentar dar um exemplo aqui para tentar exemplificar. Vamos supor que você tem que criar um componente complexo, né? Pensando para os Eu acho que devs, a vamos gente pode pensar que você tem um componente Acho que complexo. Fala aí. a gente pode usar acho que o exemplo mais claro disso aí é o meu componente de hoje, Uhum. que eu fiz hoje. Acho que é o exemplo mais claro, assim. Dá É, para a gente picotar basicamente, ele, vamos lá. basicamente a demanda é, eu teria que fazer um componente que simulasse o componente assistant Do seu esforço, né? do Salesforce, né, da Home. Só que o componente assistant, ele só serve com alguns objetos padrões. Você não consegue colocar um objeto customizado ali para fazer o que o assistant faz, e mostrar daquela forma. Então eu teria que fazer isso com um objeto customizado, só que o estilo tinha que ser o mais fiel possível. Idêntico ao Assistant. Idêntico. Exato. Que eu fiz da primeira vez? Eu joguei lá o Lightning Accordion, usei o Lightning Accordion padrão da LWC, e tudo mais quando eu me deparei com alguns desafios. Primeiro, eu não conseguia colocar dois ícones no título do accordion. O accordion é um tipo de lista que você clica na linha, no record, e ele expande e mostra as outras informações do record. Então eu não conseguia colocar dois Vamos ícones tentar ali. isso. Supondo que você tenha cinco, né, cinco registros, eles estão todos Boa. fechados. Quando você clica nesse, ele expande, traz o detalhe. E se você clicar no segundo, ele fecha o primeiro e abre o detalhe do segundo. Você clica no Isso aí. terceiro, ele fecha e abre assim, e É, depois assim por diante. isso aí. E aí, assim, com Lightning Accordion tinha algumas limitações que não deixavam que ficasse o componente mais fiel possível. Dado todas as limitações que tiveram,
eu tive que ir pro Lightning Design System e lá abriu um accordion feito na mão. Uma UL, uma Li, todas as classes. Eu olhei pro negócio e falei assim, mano, vai ser um trampo Impossível. gigantesco, velho. O que eu vou fazer? Vou conversar com os caras para ver a possibilidade de usar o padrão, porque o Salesforce não deixa fazer de outra forma. Primeira coisa Uhum. que eu fiz, por conta disso, estava Primeira coisa, fechado por você tentou, problema. primeira coisa, você É, tentou escapar do problema. escapei, tentei. Então falei com os caras, ó, não tem como e tudo mais, por causa do Lightning Accordion. Ah, beleza, mas então não dá pra fazer na mão? Dá pra fazer na mão. Então, beleza, então a gente segue com fazendo na mão, vê quanto tempo vai ter que fazer e faz. Nossa, já fiquei tipo, caramba, vai ser um rolê, vou ter que usar o L, vou ter que fazer o expand na mão, porque aí, teoricamente, tem um componente aberto, tem um componente fechado. Não tem como eu fazer isso de forma automática. Tem uma class, né, que passa dizendo que é open, e quando não tem essa class, ele está fechado. Então, até então eu não sabia disso até tentar entender o problema. Eu só pensei, meu, vai ser um rolê gigante, vai ter que usar um monte de função e JS vai ficar gigante e vai ser um rolê. Beleza. Quando eu Para quem não cheguei. conhece, o Lightning Design System, ele é um padrão que a Salesforce definiu para praticamente tudo que tem dentro da plataforma, né? Mas não para você não aplicar somente dentro da plataforma. Se você quiser aplicar isso num site pessoal, num sistema legado, em qualquer coisa você consegue aplicar, né? Porque ele segue um estilo. Ele fala, olha, boas Uhum, práticas para fazer isso é dessa forma. A boa prática para fazer isso é dessa forma. É óbvio que com base nisso, muitos componentes foram, muitos, se não praticamente todos, componentes padrões do Lightning surgiram desse padrão, né, dessa definição de sim. padrão. E o que o Arthur está falando é, o Accordion não seguiu o padrão, mas não seguiu o que ele precisava, né? Uhum. Então ele precisava de algo que fosse além do padrão. Eu precisava E o customizar Accordion não, mais o padrão, né? é, o Accordion, o componente do Lightning Web Component que existe, ele não dá essa flexibilidade de você customizar como o Arthur precisava. Então, a única solução seria pegar vamos dizer assim, fonte dele, né, e Uhum. adaptar para a necessidade do Arthur. Continua. É, certo. O que que a gente fez? Eu peguei o problema, falei, tá bom, o que que eu vou fazer? Vou primeiro pegar e passar todas as informações para o meu accordion fechado. Aí já quebrou em um. Beleza. Depois eu tenho que descobrir como que eu vou expandir ele. Até então eu não sabia que tinha essa classe open e até analisar. Quando eu analisei, beleza, era só tirar, tirei com um clique. Clica no botão, tira a class do HTML. Clicou no botão de novo, põe a class no HTML. Beleza. Aí ele já estava abrindo e fechando. E aí depois disso aí já foi a parte de design, que era a parte que eu estava batendo de frente. Apanhei bastante, mas dividindo o problema, um trabalho que eu pensei que duraria um dia ou mais, eu fiz o quê? Em 3 horas? Um pouco Por aí, menos né, até, Fernando? né? É. Por aí. Então, o Fernando E ajudou com aí, alguns conceitos de slot também, que me ajudaram bastante nessa parte, por conta do LWC. E aí, enfim, o componente ficou show, ficou bem fiel com o do Assistant. E em bem menos tempo do que eu e pensava que ia eu ser. acho que esse aí, quebrar o problemas em partes, ele se aplica para tudo, né? Para você olhar para um componente, para você olhar para uma especificação que você vai fazer, para você olhar para um relatório que você vai fazer, de repente, né? Se você tem um relatório Uhum, complexo, que você tem que trazer dados de várias fontes, que você tem que fazer vários cálculos, dividir o problema em partes, né? Bom, então, primeiro deixa eu é. trazer os dados da conta, bom, agora deixa eu trazer os dados do contato, né? Se for e se você olhar e detectar que você não tem nenhum relatório no Salesforce, por exemplo, que te traga, né, os dados conforme que você quer, então aí você já tem mais um probleminha, né? Que é criar É. o tipo de relatório. Então, vou criar o tipo de relatório, quais campos eu preciso colocar nesse tipo de relatório? Então, são Uhum, pequenos problemas que quando você quebra isso, a solução como um todo fica muito mais fácil, né? Porque você começa a é, visualizar as partes que você tem que fazer, né? exatamente. Um outro ponto que eu acho muito importante de você levar em consideração quando você olha para um problema grande
trava-língua aqui, e você divide ele em pedaços, você sempre, sempre validar a parte que você fez antes de evoluir para o próximo problema. Né? Óbvio que algumas vezes pode não dar. Né? Dependendo da como você quebrou, por exemplo, não tem como eu validar um tipo de relatório sem antes criar um relatório. Né? Então, algumas coisas não tem como validar. Dependendo de como você quebrou o seu componente, ou como você quebrou sua classe, vamos supor que você está fazendo uma trigger, e da sua trigger você criou uma handler, da sua handler você criou um método base, e desse método base você criou uma classe TO. Como é que você vai validar tudo isso sem ter avançado? Mas o que você conseguir avançar, teste. Né? Então, comece sempre pela a menor parte testável. Essa é uma dica. Eu acho que isso é válido para qualquer cenário. Né? Boa. Próximo ponto. Pensar grande tem o mesmo esforço de pensar pequeno. Isso não é uma frase minha, essa frase você procurar, várias pessoas já dizem isso, e eu concordo muito com ela. E a minha ideia é sempre pense grande, porque muitas vezes a gente pensa pequeno, eu falei isso para o Arthur hoje, ele estava criando um componente, tudo isso que ele estava customizando, ele estava fazendo dentro do componente principal. Né? Eu falei para ele, cara, abstrai isso, tira isso desse componente e faz um componente à parte que possa ser reutilizado. Né? E aí isso já faça um gancho para o próximo, né? Que é criar coisas reutilizáveis, mesmo que seja para você reutilizar só no seu projeto. Né? É igual o tipo de relatório. Por que você vai criar um tipo de relatório e deixar ele só para você, se outras pessoas podem usar, né? Então, sempre criar algo que possa ser reutilizado, mesmo que seja dentro só do seu projeto. Agora eu vou dar um exemplo meu, né? Eu precisei fazer um componente em Light Web Component que quando você era um multi-pick list, tá? Você abria a caixinha e ele te dava todas as opções do pick list para você selecionar. Quando você vai no Lightning hoje, vai fazer um filtro dentro de uma list view, que você tem aquela opção aqui do lado direito, filtro. Quando você tem um pick list, ele já tem essa opção para você de multi-pick list. Qual que era o problema? A Salesforce não tem esse componente por padrão, não tem esse componente no Lightning Design System. Ou seja, é um componente que a Salesforce tem, mas não disponibiliza para ninguém, basicamente. De tanto procurar, eu achei um componente em Aura. Qual que era o meu problema agora? Meu novo problema era, eu não consigo usar o Aura dentro do Lightning Web Component. A gente já falou aqui em outras lives disso. Né? Sim. Então, só me restava, e para minha sorte, né, eu achei um componente com código aberto. Estava no GitHub. Então, para minha sorte, eu achei esse componente e basicamente reescrevi o componente que era em Aura em Lightning Web Component. Fiz as minhas melhoras, né? Fiz meus ajustes, mas ficou um componente lindo de se ver. E esse componente eu ia usar em um único lugar. Né? Mas eu criei ele completamente desacoplado do meu projeto. Então ele é um componente chamado Custom Multi-Pick List, que se amanhã ou depois, em outro projeto, eu quiser utilizar, ele está 100% funcional para eu poder utilizar ele. Entendeu? Então aí eu tirei completamente a visão de olhar, pensar naquele problema e pensar que esse pequeno componente pode ser reutilizado por outros pontos dentro do sistema. Acho que é isso que a gente sempre tem que olhar quando a gente quando a gente cria alguma coisa. Né? E o Lightning, ele tem muito disso. Né? Quando a gente trabalha com Lightning, a gente tem muito disso. Porque a gente sempre cria componentes. Né? Se você lembrar dos aplicativos que a gente já fez, né? A gente tinha um componente que era um card, que dentro desse componente que era um card a gente tinha um outro componente, que tinha um outro componente, e no final, para cada valor que a gente exibia dentro de uma tela mobile, a gente tinha um componente que formatava aquele valor. Então você imagina uma tela que traz um monte de dados e no final, aquele valor que era mostrado para o usuário final era um componente, porque ele tinha que formatar o valor. Dependendo da situação, era 2 casas decimais, dependendo, não tinha casa decimal, dependendo ele era monetário, dependendo ele era percentual. Então a gente criou um componente para formatar valores. Então no final, todos os componentes acabavam passando por ali.
Então é a ideia de você criar um componente que vai ser reutilizado por N pontos, né? Esse é Agora, o conceito do Lightning no geral, né? Se você pensar que tudo é componente, ali é meio que tem vários componentes ali que você pode ver uma semelhança em vários outros tipos de tela. Provavelmente eles usam o mesmo conceito, é um componente que você consegue usar em vários lugares, porque ele precisa de um parâmetro passado do componente par, enfim. uhum. Então essa é a ideia para você desenvolver também. O que eu penso é assim, se você está olhando para o seu problema, você já quebrou, né? Então Uhum. você pegou lá, quebrou seu problema em problemas menores, mas ainda assim você tem um problema grande. Qual que é o problema aí? Alô? Qual que é o problema? Estou te perguntando, é uma pergunta. Travou. Assim, Travou? Alô, alô? travou. Então, vamos lá, Repete vou para mim, por repetir. favor, pergunta. Você tem um problema grande, né? Você já quebrou ele em pedacinhos, mas você chegou num problema grande. Qual que é o problema? Uhum. Eu quebrei em pedacinhos e eu cheguei num problema grande. O que tem de errado Qual é aí? o problema? O que tem de errado nele? Cara, não sei, boa pergunta. Bom, isso acontece muito. Você, por exemplo, como até o Ali falou, né? Igual o ágil, você quebra Ah, um entendi. projeto, as demandas em pequenas tarefinhas, né? Uhum. Só que às vezes uma tarefa fica muito grande. Então, vamos supor, você tem uma sprint de 190 horas para o time e uma tarefa só tem 40 horas. O que tem de Sim. errado nessa tarefa? Ou não tá Provavelmente, quebrada. É. exatamente, provavelmente ela não foi quebrada em um pedaço menor, Uhum. na menor parte testável possível. E Sim. isso acontece muito, a gente vê muita quebra as atividades para fazer, e quando você vai ver na atividade, você tem uma atividade que deveria ser pequena e é enorme, né? Uhum. Então, só aquela atividade consome praticamente todo o tempo de um desenvolvedor, ou É, da sua atividade em si. sim. Não fica condizente, né? Tipo, por exemplo, pensando em ágil, você tem um squad, provavelmente o squad vai estar dividido nas tarefas e ou um desses desenvolvedores pegou essa tarefa gigante e ele não vai acompanhar o time na crescente, na mesma evolução, digamos assim, porque ele vai estar lá naquela Uhum. tarefa durante um tempão e tudo mais, e provavelmente quando ele vai ser aquele negócio, quando ele terminar de desenvolver, não se, claro que em Agile é muito curto tempo, mas pode ser que entre outras coisas. E aí volta aquelas horas, enfim. Ou não, né? Então o Você ideal é tem, que. você tem É, sprints de 30 dias, né? Se você tiver uma sprint de 30 dias, é. você tiver uma Fica. tarefa, por exemplo, que você está gastando os 30 dias, algo de errado está aí, né? Uhum. Virou Senão porque você cascata. não quebrou direito. Virou cascata, Virou uma exatamente. cascata. É uma cascatinha, mas é uma cascata. É. É. Bom, pessoal, por hora é isso, mas eu tenho também uma outra novidade, eu acho que alguns já devem estar sabendo, mas quem ainda não está Boa. sabendo, nós liberamos hoje, abrimos hoje, a Semana do Desenvolvedor Salesforce. Ela ocorrerá entre 21 e 25 de outubro, então vai ser uma semana com três vídeos, um na segunda-feira, um na quarta e um na sexta-feira. E a gente pretende passar para vocês vários aspectos da programação, do básico, intermediário, avançado, né? A inscrição já está aberta, que se você, por algum motivo, ainda não chegou nesse link, fica tranquilo, porque assim que acabar essa live, eu vou fazer uma story e vou colocar o link aqui, então você vai conseguir se registrar facilmente, tá bom? Para Boa. poder assistir o vídeo, você tem que se inscrever e tem que clicar no link, você vai receber um e-mail escrito confirme seu e-mail. Se você não clicar no confirme seu e-mail, você não vai estar apto para poder assistir o vídeo, tá? É. Beleza? Isso aí. Quer passar um Então, resumo do que vai ter na semana ou não? Ou não, nos ainda não, próximos porque dias a o gente vai. conteúdo ainda nem É. está 100% completo, né? A gente ainda está tentando Boa. encaixar ali o máximo de coisinhas possíveis. Mesmo que algumas coisas sejam conceitos, a gente não consiga entrar na prática, porque provavelmente não vai conseguir entrar na prática de tudo, mas a gente está ainda definindo exatamente a melhor forma de trazer o conteúdo para vocês que seja prático, que seja aplicável no dia a dia. Beleza? Então agradeço a todos, um forte abraço e até amanhã às 9h41.
Tchau, tchau, Falou, pessoal. galera.